Esta quinta-feira, dia 26 de abril de 2024. Queríamos agradecer desde já a presença de todos e vamos dar início a esta audiência pública com a CAGES aqui no município de Eusébio, promovida pela Câmara Municipal de Eusébio. Esta audiência tem como finalidade básica debater sobre a qualidade dos serviços prestados em nossa cidade. E foi convocada a partir do requerimento número 251/2024, de autoria da vereadora Aldacira Targino, para compor a mesa dos trabalhos que presidirá. Para compor esta mesa dos trabalhos que presidirá a audiência, convido o presidente do Poder Legislativo Municipal, excelentíssimo senhor vereador Henrique do Timbu. Convidamos a autora do requerimento, vereadora Aldacira Targino. Convidamos a doutora Rebeca Fontinelli, representante do PROCON da Câmara Municipal de Eusébio. Chamamos agora o secretário de Infraestrutura do município, senhor Ícaro Sampaio. Convidamos agora a representante da CAGES, gerente da região metropolitana, senhora Andréa Nogueira. Convidamos também o coordenador de expansão, senhor Thales Gomes. E acredito que do lado de lá ainda tem uma cadeira, lógico, para o senhor Dimas Bezerra, que é o gestor da CAGES no município de Eusébio, debutando hoje. Gostaria de convidar os senhores vereadores que aqui se encontram para ocuparem as suas bancadas. À medida que eles forem chegando, nós vamos fazendo o registro e que eles possam ocupar as bancadas de vereadores. Passo a palavra para o senhor presidente desta casa, vereador Henrique do Timbu, que faz a abertura desta audiência oficialmente. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos. Quero aqui dizer que espero que essa audiência seja produtiva para o povo de Eusébio. Declaro a audiência pública aberta. Muito bem, presidente. Dando continuidade aos trabalhos, vamos conceder a palavra para a vereadora Aldacira Targino, autora ou idealizadora desta audiência pública. Bom dia a todos e a todas. Saúdo a mesa na pessoa do nosso excelentíssimo senhor presidente Henrique do Timbu e desejo as boas-vindas à superintendente da CAGES, Andréia, ao Dimas, que está coordenando a parte aqui do Eusébio, do centro do Eusébio, e ao Thales, que também faz parte do núcleo da CAGES. E ao nosso secretário Ícaro Almeida, que é secretário de Infraestrutura, e a nossa procuradora Rebeca. E também desejo as boas-vindas à plateia, à comunidade do Santo Antônio, toda a comunidade do Eusébio, sobretudo a do Santo Antônio. Venho aqui apresentar que por muitas vezes eu fui procurada para dar uma solução, acredito que solução que as pessoas esperam, para o problema da água no Santo Antônio. Sempre deixei claro para as pessoas que a mim vinham indagar que a Prefeitura de Eusébio, na pessoa do nosso prefeito, Acilon Gonçalves, os vereadores que aqui representam esta população e o nosso secretário de Infraestrutura, o Ícaro, que aqui está presente,
não tem nada a ver com o problema da CAGES. Por quê? Porque nós temos apenas a concessão para o nosso município. O que nós podemos fazer, enquanto parlamentares, enquanto gestores, é intermediar uma boa conversa para que as coisas se resolvam. Até porque a nossa população merece e paga pelo serviço prestado por esta empresa. Eu aqui já fiz requerimentos e ofícios para a Secretaria de Infraestrutura no ano de 2023, sendo que sempre fui alertada por parte do nosso secretário que o que ele poderia fazer era intermediar junto à superintendência da CAGES. Reafirma as minhas palavras. Nós, enquanto gestores do município, temos apenas a concessão, mas com o nosso intermédio e a participação da população, é tanto que está acontecendo aqui agora esta audiência pública para toda a população eusebiense ver o que nós estamos propondo e reivindicando para que a CAGES tente melhorar os serviços prestados ao nosso município, sobretudo o bairro onde eu moro, que é o Santo Antônio. Então, eu quero aqui agradecer a todos aqui presentes para que nós tenhamos uma audiência pública de forma ordeira e bem proveitosa para que chegamos ao um caminho certo. Pode até ser num futuro não muito próximo, mas num futuro distante, tenhamos solução para o nosso problema. Porque, gente, eu sou vítima dessa situação. Por muitas vezes, eu tomo banho pegando água da vizinha, a água de balde, porque na minha casa também não sobe água para a caixa. Eu me solidarizo com a situação de vocês. Podem crer. Por isso, propus essa audiência pública. Muito obrigada a todos. Aí. Passo a palavra agora ao secretário de Infraestrutura do município, senhor Ícaro Sampaio. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudar aos vereadores presentes, a população, aos representantes da CAGES e parabenizar a vereadora Cira por essa iniciativa. Eu acho que o poder público ele tem que se aproximar do cidadão e se aproximar principalmente das empresas que estão envolvidas nos serviços essenciais. É importante destacar que o trabalho da CAGES, ela fornece um serviço que é um serviço básico, né, que é um serviço essencial para a população, que é água e saneamento básico, no que se refere ao esgotamento sanitário. Então, assim, em relação ao fornecimento de água, realmente, André, nós temos alguns pontos de melhoria no município de Eusébio, a exemplo, no bairro Santo Antônio. Inclusive, a gente tem mantido contato, né? Há necessidade de um fortalecimento da rede que abastece o bairro, que depende de uma autorização do DENIT. E a Andréa me informou que essa autorização já está em curso, a gente só precisa tentar agilizar isso o mais rápido possível. Tá? Em contrapartida, o município de Eusébio ele vem para tentar contrabalancear alguns prejuízos que a população tem, fazendo um serviço, por mais que a CAGES tenha a concessão do fornecimento desse serviço, o município de Eusébio vem hoje, através de carros-pipa e através de carros limpa-fossa, por mais que a demanda seja muito maior do que a capacidade da prefeitura de atender, isso é um fato. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 600 pedidos acumulados, nós recebemos cerca de 30 pedidos por dia, conseguimos fazer na média de 20. Então, é uma conta difícil de zerar. Então, é importante, André, também, aproveitando aqui, a gente não falar só em água, né? Talvez fosse até interessante que a Ambiental Ceará estivesse aqui, mas falar também da ampliação, da necessidade urgente
que é a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do nosso município, que hoje não tem nem 5%, talvez, efetivamente, de saneamento básico, se falando de esgoto. Tá? Então, além das questões da água, é importante que a CAGES, junto da Ambiental Ceará, que a parceria público-privada entre governo do Estado e CAGES, cobre o cronograma das intervenções que serão realizadas no município. Desde o ano passado que eu venho cobrando a Ambiental Ceará e também a CAGES, até hoje nós não temos um cronograma das intervenções de quando e o que, quais são as ruas que serão beneficiadas pelo sistema de esgotamento sanitário. Tá bom, pessoal? Então, me coloco à disposição e desejo um bom dia a todos. Muito obrigado, senhor Ícaro. Passamos a palavra para a doutora Rebeca Fontinelli, representante do PROCON na Câmara Municipal. Bom dia a todos. Gostaria de saudar toda essa bancada, em especial o presidente e a vereadora Cira, pela iniciativa. Gostaria de enfatizar que a disponibilidade do PROCON em estar ajudando e conciliando problemas dos consumidores com a CAGES, certo? A CAGES, apesar de ser uma empresa pública, ela presta um serviço e está aí submissa às regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, o PROCON está aqui à disposição para restabelecer esse diálogo entre consumidores e a companhia de abastecimento, tá certo? Gostaria já de deixar claro que a gente conseguiu restabelecer uma linha direta aqui, através da pessoa do senhor Dimas, para que a gente tenha um contato mais ágil nas negociações e problemas de ordens técnicas em relação ao abastecimento de água, tá certo? Obrigada, bom dia. Bom, conforme foi acertado previamente com a gerente da região metropolitana, ela pediu para que deixasse que as pessoas se manifestassem e, a posteriori, ela vai cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, responder às perguntas. Então, nós vamos dar início à nossa audiência, chamando o senhor Alexandre Manguinha, da Mangabeira, para que possa fazer a sua pergunta. Teremos 1 minuto para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Bom dia a todos. Eu queria só saber do pessoal da CAGES a respeito que vocês vão na rua, tira o vazamento e deixa, aí a gente perdeu tempo para estar ligando para a ouvidoria. Se fez um vazamento, e a gente queria saber o tacorre da CAGES. Se hoje a CAGES tem uma empresa terceirizada, a obrigação de a gente saber o telefone da empresa que é terceirizada, que presta serviço para a CAGES. Certo? E a respeito de falta d'água, eu estou bem no bairro do Olho d'Água. Esse caso está grande também. Olho d'Água e River Park. Meus pensamentos é só isso. Pois não, senhor André? Bom dia a todos. Né? Cumprimentar o presidente aqui da Câmara, a vereadora, né, até parabenizá-la por essa audiência. O secretário de Infraestrutura, o Ícaro, que a gente tem um contato, é o nosso contato aqui direto com a Prefeitura, é quem está sempre nos cobrando, nos alertando dos problemas que tem no município e pedindo o nosso apoio, né, a nossa atuação mais rápida. Ao colega, né, que perguntou, desculpe, só o nome? George Manguinha. Alexandre Manguinha, perdão. Alexandre, né? Sobre as empresas terceirizadas, elas realmente prestam serviço para a CAGES. A CAGES tem algumas empresas terceirizadas para prestarem alguns tipos de serviço, mas o contato da população, a cobrança, é para ser na CAGES, certo? A CAGES é que é a responsável de fazer com que a empresa funcione, que cumpra o seu contrato. Então, quando o senhor precisar, o senhor se dirige mesmo à CAGES, certo? Chamamos o senhor Felipe Wagner, da comunidade da Urucunema, para que possa fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Presidente, primeiramente eu quero externar minha indignação, tá? Até comentei com o presidente na prévia. Nós não temos nenhuma palestra técnica do pessoal da CAGES aqui para explicar, às vezes, porque
consumidor quer entender porque a água não chega na casa, né? Eu encaro a coisa de uma forma bem numérica, bem simples, né? Eu queria saber se vocês têm conhecimento do consumo médio de água do Eusébio por mês e como é que funciona a oferta de água para o município. Se é sob demanda, se abre ou fecha uma comporta, essa parte técnica também, tá? E para a colega do PROCON, eu queria saber de que forma a gente pode externar para a CAGES para o pedido, né? Como é que eu vou comprovar que eu estou sendo lesado pela falta da oferta de água, né? Para dar entrada para o PROCON, né? De que forma técnica eu posso ter um laudo, comprovar na minha residência que a água não está chegando, para poder acionar o PROCON, tá? Obrigado, bom dia. Com a palavra. Só para finalizar, e se temos também um projeto com prazos, né, de saneamento, estação de tratamento, de drenagem, né? Se for possível responder, te agradeço também. Bom dia a todos. Quero mais uma vez saudar também a todos os nossos colegas que fazem parte aqui dessa bancada, em especial o excelentíssimo aqui, senhor secretário Ícaro, que sempre tem nos apoiado, né, em algumas demandas em parceria com a nossa companhia. Em resposta vamos lá pontuar, né, as duas situações, as questões técnicas com relação ao abastecimento de Eusébio. Eusébio, ele é abastecido hoje por parte do macrosistema que atende a Grande Fortaleza. Então, o volume que atende Eusébio na sua maior parte vem do açude Gavião, que distribui a parte uma região de Fortaleza e atende boa parte da região metropolitana. O consumo médio diário em Eusébio, a CAGES divide por faixas, por etapa, por padrão de imóveis e população. Nós temos uma faixa inicial, que boa parte dessas regiões mais afetadas estão enquadradas, que consomem até 10 metros cúbicos, ou seja, 10 mil litros de água por mês. Com relação à reclamação, ao direito do cidadão, ele precisa ter o serviço contínuo, um abastecimento que contemple até a sua caixa d'água. O que é que a CAGES trabalha com o sistema de adução e distribuição de água. Diferentemente dos colegas da Enel, quando ele resolve um problema pontual, ele ligou o disjuntor, digamos assim, a energia vai retornar. Para abastecimento de água, nós temos uma particularidade. Quando eu tenho um rompimento de adutora, no dia 17 nós tivemos uma paralisação em toda Fortaleza. Então, quando um sistema desse é desligado, ele vai ser retomado aos poucos. E aí, didaticamente, você imagina uma tubulação de 2 metros de altura. Nós temos desse porte. Então, até que essa rede toda encha e tenha pressão suficiente para ser distribuída, é todo um processo. Então, geralmente, a gente demora ali de 24 a 36 horas, a depender da região. O que é que, a nível de lei, nós temos? Que o consumidor, ele precisa ter uma reservação para um período máximo de 36 horas. A partir daí, você já tem o livre acesso e direito de cobrar do poder, da nossa parte, como companhia estatal, cobrar que você não está recebendo o serviço devidamente. 36 horas é o período em que, por legislação, a gente tem para correr para conseguir consertar os vazamentos ou algum problema técnico, né? Quando essa situação, no caso do dia 17, que toda essa região ficou desabastecida por conta de um problema, de uma manutenção pontual no nosso maior reservatório, a CAGES é obrigada a emitir o comunicado prévio, para que a população se prepare. Em casos emergenciais, isso infelizmente não é possível. Aí eu vou... eu não sei se falta mais alguma coisa, mas complementando aqui a fala do nosso primeiro colega com relação àqueles bairros ali, né? Nós tivemos um problema pontual naquela região, Mangabeira, Olho d'Água, uma obra da SOP, ali na CE 040, acabou cedendo uma galeria de drenagem da SOP e derrubou umas adutoras de água, que abastece todo aquele bairro, e umas adutoras e umas redes de esgoto também daquela região. Todo esse transtorno demorou cerca ali de... Foram serviços diários para que o abastecimento fosse normalizado, enquanto a ação definitiva não era feita. Porque enquanto a gente
trabalha diária e noturnamente para restabelecer o abastecimento, a gente trabalha com o definitivo em paralelo. Aquela região foi danificada, nossas adutoras, então a gente teve um trabalho árduo, e para essa região de Mangabeira, Olho d'Água, Pires-Façanha, que é abastecido por essa rede especial, o problema foi corrigido no início do mês de março. Então, nós tivemos plantões de pessoas trabalhando de dia, de noite, para que aquela área fosse regularizada, né? Então, para drenagem, a parte de drenagem não é com a CAGES, drenagem de águas de chuva, né? Já é uma responsabilidade do poder municipal local, né? Então, aí já o Ícaro já pode esclarecer melhor como é que está essa questão no município, né? CAGES hoje, água e tratamento de esgoto, que posteriormente a gente pode apresentar junto com a ambiental, né, em um outro momento, como é que, e cobrar, como o secretário falou, esse cronograma realmente de execução por parte deles. E sobre o PROCON, para complementar a ideia dele, qual seria o caminho para que o usuário pudesse reclamar efetivamente para ter uma resposta? Porque 36 horas sem água, compadre, são 3 dias. E o cara não pode passar 3 dias sem tomar banho, sem cozinhar, sem lavar roupa. Então, assim, eu queria saber a respeito do PROCON, ou até mesmo do Thales, é o seguinte, qual o caminho que o usuário tem que tomar para poder essa providência chegar o quanto antes? No PROCON aqui da Câmara, a gente procura simplificar muito esse contato entre o consumidor e a empresa fornecedora, né? Hoje nós temos uma linha direta com a CAGES e todo problemas de urgência de ordem técnica pode ser repassado através de WhatsApp, fotografias, vídeos via WhatsApp, para simplificar realmente esse contato, né? Então, o que se tem aí como meio de prova para comprovar o dano que o consumidor está sofrendo realmente é essas provas mais factíveis, né? Colha vídeos, colha fotos da sua situação e a gente já tenta ir no tempo mais hábil possível dar prosseguimento à reclamação. Tá, joia? Ok. Queria registrar aqui a presença do vereador que respeita e honra essa audiência pública, o vereador Roberto Rocha, que aqui se encontra, para que, intercalando aqui, que a próxima pergunta será da senhora Selma Souza, do Santo Antônio, mas que o nosso vereador tenha a prioridade de fazer a pergunta nesse momento. Alano Maia, pois não. Por favor, só quebrando aqui o protocolo, eu gostaria de registrar a presença do Wilson, que é um servidor da Secretaria de Infraestrutura aqui do município, que por muitas vezes eu me recorri a ele para tentar uma reunião com um dos técnicos da CAGES para poder explicar a real causa que estava acontecendo no Santo Antônio. Wilson, acene aí com a mão, por favor. Obrigada. Wilson, por gentileza, venha compor aqui a nossa bancada, por gentileza, a convite aqui da mesa. É bom quando a gente tem assim uma pessoa que se dispõe a ajudar e a estreitar os canais de comunicação. Com a palavra, o vereador Roberto Rocha. Bom dia a todos e a todas. Me desculpe por eu ter chegado na hora, porque eu estava resolvendo um bocado de coisinha por ali, mas estou aqui participando e vou fazer uma pergunta que também já fui procurado por vários e vários pessoas que foram até a minha porta, inclusive gente foi na minha porta chorando, que eu não estava nem em casa, mas quando eu cheguei em casa, fui até a casa dessa pessoa para saber o que era o motivo. Um motivo que não foi só ela, vários usuários, não só de Mangabeira, mas também do Coaçu, a CAGES mandou uma pessoa, só porque tinham quebrado o selo do medidor, que esse medidor fica por lado de fora, que o usuário não tem nem culpa disso aí, se fica do lado de fora, passa um elemento, quebra o selo, e estavam cobrando R$2.000 do usuário. A pobrezinha foi lá em casa chorando, eu tive que vir aqui no escritório, e eu disse, rapaz, se vocês não resolverem aqui, eu vou levar diretamente para o advogado, porque é um absurdo. Você cobrar R$2.000 porque quebrou um selo, se a pessoa nem culpa tem. Se o medidor fica lá de fora, se passa o usuário, quebra, o usuário não tem culpa. Eu queria saber uma resposta, se existe isso aí, ou é alguma malandragem de alguém usando o nome da CAGES.
Pois não. Bom dia, vereador. Obrigado aí pela pergunta e pela oportunidade que a gente tem aqui de dar esse retorno, né? E é o seguinte, hoje a CAGES, ela é uma empresa, né, organizada, e nós trabalhamos com padrões. Então, o que é uma ligação CAGES padrão? É aquela caixa instalada, lacrada, para que aquele uso interno da caixa seja só para a atuação dos nossos técnicos. Tá, ok? À medida, eu vou responder no geral e depois eu vou pontuar esse caso em específico, o que é que está acontecendo nesse contexto. Então, o que é que acontece? A CAGES entende que ela colocou lá, e o lacre é justamente para impedir qualquer ação de terceiros, seja para fraude ou para danificar o patrimônio da companhia. À medida que a gente coloca o selo, aquela área é de atuação exclusivamente da CAGES. A CAGES vai precisar fazer uma manutenção. Ela rompe o selo, cadastra um novo selo. O que é que acontece? Quando esse selo é rompido, entende-se que foi, não sabemos quem, mas foi uma infração, né? Geralmente, esse auto de infração vai para o titular daquela conta, daquele imóvel. Houve essa infração nesse medidor que está sob a sua responsabilidade. Isso, em linhas gerais, é isso que acontece. Então, realmente, tem esse protocolo de emissão de um parecer de que aquele lacre foi violado por alguém, né? Nesse caso em específico que o senhor citou, nós estamos em transição com uma ação entre CAGES e uma parceria público-privada, que é a empresa Ambiental Ceará. Então, hoje, a Ambiental Ceará faz esse serviço de fiscalização, certo? Então, toda a fiscalização de hidrômetros de possíveis fraudes são de responsabilidade da CAGES, executados pelas equipes da Ambiental. Então, o que foi que, via contrato entre CAGES e Ambiental nessa parceria? Esse processo é com vocês. E eles foram para campo atuar nessas situações. E aí você imagina no universo de 25, né? 25 mil ligações imóveis, né? Clientes que nós temos, existem de fato fraudes que são realmente comprovadas fraudes. Existem situações como essa, que realmente o cliente não tinha culpa, né? Não tem culpa. Mas esse filtro só pode ser feito posteriormente, numa segunda etapa, certo? Então, o rompimento do lacre, né, é infração. Se você está na lei do que está regido lá das normas internas da companhia. Porém, o cliente pode, nesses casos, se dirigir, o cliente mesmo, pessoa física, ir lá até a loja da CAGES do Eusébio e mostrar que não foi ele, né? Olha, eu não tenho interesse, abre um processo interno, que em situações dessas mais simples, em que não houve alteração da leitura, de fato, o hidrômetro continua do mesmo jeito, não foi mexido, não foi movimentado, várias provas que mostram que realmente ele não... Até a própria fatura pode servir como prova. Na própria loja da CAGES. Na própria loja ele já vai ter esse filtro e vai dizer, não, fulano, vou abrir aqui o processo interno e vou pedir o cancelamento da sua multa. Porque você vai concordar comigo que vai ter situações que, de fato, pessoas mal intencionadas vão tentar fraudar de alguma forma, ou até roubar, como nós tivemos casos em Fortaleza, bem comum recentemente, de pessoas roubando os medidores, né? Rompe o lacre, quebra aquela caixa. Então, nesse caso, a gente aconselha que o cliente que se sentiu lesado, ele vá até tira a foto, né? Tira a foto da leitura, da sua fatura, leva lá na loja da CAGES, ele vai ser atendido e vai ser direcionado, né? Então, nesses casos mais simples, em que não tem outra, o medidor está lá intacto, está só sem o lacre, possivelmente, nesses casos, ele vai na própria loja da CAGES já resolver o seu problema e ter a sua multa cancelada, né? Ok. Embora o medidor fique por lá de fora, ele tem essa responsabilidade. Sim. Lá de fora, porque pode passar um elemento lá, quebrar, tirar o lacre, ele vai responder por isso. Porque se fosse dentro da sua casa, dentro do seu muro, era outra história, não? Eu acho que sei, não? Mas aí como é que eu vou fazer a leitura? Como é que eu vou funcionar o meu é dentro do muro, e toda vez que eu chego lá, ele faz a leitura. Porque lá de fora eu acho que o usuário não iria responder um negócio desse, que não tem nada a ver. Há muitos casos, estou dizendo que são todos, tem nada a ver de tirar o lacre, de quebrar o aparelho, não tem nada a ver o usuário. Eu acho que não, sendo por fora.
Para isso... É outra coisa. Pois conforme falou aqui o Thales, tem que ir à loja, comunicar o fato e, obviamente, solicitar uma vistoria imediata para que seja comprovado que não houve responsabilidade por parte do dono do imóvel. Eu queria que a nossa querida doutora Roberta pudesse passar o contato, o número do telefone, que ela possa que os clientes possam se dirigir aqui no PROCON para fazerem as suas observações e queixas. Gente, o contato do PROCON hoje é o 859-2002-0538. 859-2002-0538. Então, pronto. Botando o 9 na frente, fica o 2002-0538. Ok? Olha, eu registro aqui a presença de 2 vereadores que acabaram de chegar e já vão fazer as suas perguntas. O vereador Edinardo Macena e também o vereador França, que vão já se pronunciar. Senhora Selma Souza, do Santo Antônio, por gentileza. Bom dia. Bom dia aos excelentíssimos aqui da mesa. Bom dia aos vereadores presentes. Quero parabenizar a vereadora Cida pela iniciativa, que mais uma vez estamos aqui, né? Antes de começar as minhas palavras, eu gostaria de ser feliz em uma palavra, né, que eu escutei ali, que o meu amigo me permita, que eu vi uma frase ali que o Eusébio acordou. E eu quero dizer para a senhora da CAGES, eu gostaria que alguém da ENO também escutasse, que na realidade nós não estamos dormindo, tá? Eu me refiro ao Parque Santo Antônio. A gente não dorme à noite com calor porque falta energia, e 2h30 da manhã tem que estar acordado para parar a água. Essa é a nossa realidade, tá, do bairro Santo Antônio. Tá? Eu acredito que cada morador que aqui esteja, se ele viesse falar, ele ia pedir socorro, tá? Ia pedir, pelo amor de Deus, para tomar uma providência urgente. Eu, na minha casa e na casa desses pessoal que estão aí, há mais de 25 dias não temos água na torneira. Tá? Não sobe, aliás. Tá? Estamos pagando nossas contas em dia, senhora. Em dia. Tá? Para estar acordado de madrugada e pegar água na torneira de fora. Isso... Gente, isso é inaceitável, um negócio desse. Uma empresa enorme que a CAGES está fazendo isso com os moradores. Tá? Eu falo por mim e pelos moradores do bairro que eu represento. Isso é só uma reclamação de lá. Só que é em geral isso, a gente vê. Tá? Eu acredito que eu moro nas casas novas. Eu não me lembro se faz uns 15 anos. A gente teve esse problema. Disseram que tinha que fazer um alargamento, alguma coisa. Eu não lembro no momento para falar. Porém, agora está pior. Tá? A população aumentou, tudo aumentou, menos a distribuição da água para o Eusébio. Então, assim, eu acredito que a gente saia daqui com a resposta definitiva, tá? Que vocês olhem para a população. Nós não temos dinheiro para comprar um motor. Nós não temos dinheiro para cavar um poço. O dinheiro que nós temos é pagar a nossa conta de água em dia. Porém, queremos ter o serviço adequado, que é o que a gente merece. Então, essa é a minha reivindicação, pedindo para vocês, por favor, olhe para a gente, tá? Porque, gente, é muito difícil você não ter água. Sem água, você não consegue fazer nada. Você não consegue tomar um banho direito, você não consegue fazer nada. Tá? Infelizmente. Quem tem alguma condiçãozinha para comprar um garrafão d'água para cozinhar, beleza. E quem não tem, tá? Então é isso, gente. Por favor, olhe para a gente, tá? Então, e mais uma vez, eu quero parabenizar a iniciativa de quem está na frente, tá? De pessoa da vereadora Cira, tá? Os outros vereadores que aqui estão presentes, que eu acredito que também esteja preocupado com a gente. Então, por favor, olhe para a gente. Muitíssimo obrigado. Essa questão dos 25 dias que ela falou, procede, doutora? 25 dias que a água não sobe, isso pode acontecer no trabalho da CAGES? Que se ela falou, obviamente aconteceu. Então, a gente queria saber se... Pronto. Ok. Com a palavra, a nobre diretora. Olha,
realmente, eu me solidarizo com vocês. Eu sei que a situação de água não é só para vocês, é para qualquer cidadão e para qualquer pessoa, né? Em especial no Santo Antônio, a gente tem essa dificuldade. O meu amigo falou que em Fortaleza a gente teve um desabastecimento para uma manutenção no Gavião, que é quem abastece Fortaleza e abastece Eusébio, uma região de Pedras e Taitinga, certo? Com essa parada, que ela estava prevista para durar 9 horas, né, devido ao porte dos equipamentos, que são muito grandes lá no Gavião, e problemas técnicos mesmo, essa paralisação de 9 horas, ela durou, eu acredito que foram 14 horas, certo? Com isso, Fortaleza também, devido a essa parada, ainda está, alguns bairros, né, ainda estão com o abastecimento comprometido. Como ele explicou, vou voltar a dizer, na Enel, ele ligou lá a canela que caiu, ele emendou o fio, na mesma hora a produção de energia retorna. Para a água, já, infelizmente, é diferente. A gente precisa, depois da parada, começar o bombeamento e que aquela tubulação seja preenchida. Se ela não for preenchida por completo, não vai ter, realmente não vai ter pressão, nem vai chegar o abastecimento nas casas, né? Quanto ao Santo Antônio... Existe algum projeto para agilizar isso? É isso que eu ia explicar agora. Como o secretário Ícaro falou, quando ele me questionou, vem me questionando sobre o Santo Antônio já há algumas semanas, né? A CAGES tem um projeto que foi elaborado para resolver esse problema do abastecimento do Santo Antônio. Nós iremos fazer uma adução paralela à que existe, certo? Como vai ser margeando a BR, precisa da autorização do DENIT. Esse projeto já está transitando, já iniciando a transitação pelo DENIT. Em paralelo a isso, a gente já está, como é que eu digo, se adiantando na aquisição da tubulação, das conexões, para executar o serviço, certo? Assim que o DENIT libere essa manutenção, essa ampliação na rede de água da parte que vai atender o Santo Antônio, principalmente, em parceria com a Prefeitura, a gente inicia o serviço. Eu não posso só te dizer o prazo... Se o DENIT liberasse hoje, qual é o prazo que vocês conseguiriam a obra? 3 semanas a 1 mês. Certo? Devido ao porte, porque aí você vai escavar, vai botar a tubulação, vai fazer aquela coisa toda. E com isso é o que, assim, o estudo nos diz que vai resolver esse abastecimento dessa área, certo? Ok. Com a palavra o vereador Edinardo Macena, por gentileza, muito bom dia. Porque assim, o Santo Antônio sempre teve esse problema da água, só que agora não é mais o problema, é a falta da água mesmo. Porque há muitos anos que esse problema vem se alastrando. Só que agora complicou, porque a água não está indo de jeito nenhum. Porque, assim, esse problema a gente já discutiu aqui várias vezes, vários anos, e sempre ficou na promessa, né, que ia ser feito esse projeto aí, e até agora não saiu. O que o povo quer é uma data, né, uma certeza, ou então, pelo menos, volte, mesmo... do jeito que estava nos anos passados, faltando, mas pelo menos chegando, porque agora não está chegando água de jeito nenhum. Está parado total, o povo está sem água. Então, o CAGES tem que tomar uma medida, mas uma medida que seja rápida. Não é coisa de 3 semanas ou 1 mês, porque lá está sem água mesmo. O problema é que está sem água. Eles querem uma data, ou pelo menos que volte, pelo menos do jeito que estava. Faltando, mas chegando, que não está chegando de jeito nenhum. Doutora, tem uma data aí que a gente possa colocar para que essa água chegue, pelo menos de maneira precária, mas que chegue? Hoje, eu vou adiantar aqui, tá, André? Com licença. Obrigado pelo questionamento e como a Andrea falou aqui, eu me solidarizo também com essa situação e o nosso papel aqui hoje não é para contar histórias. A gente está aqui para debater fatos e trabalhar junto aqui com a Prefeitura para conseguir resolver de vez, apresentar soluções.
com relação a essa demanda do bairro Santo Antônio, né? Nós somos uma empresa estatal e nós participamos de todos esses processos licitatórios e de regulamentação com relação a iniciar uma obra. Tem todo um processo anterior a isso, né? O nosso objetivo aqui é resolver para colocar água na caixa d'água de cada morador, né? O investimento que a gente vai fazer, com recursos já destinados para isso, é para resolver de vez esse problema, né? E não quero aqui colocar isso como uma ilusão, é algo que é palpável, realmente a gente resolver, projetado e pronto para ser executado, né? Precisamos respeitar as etapas que aqui foram colocadas. Hoje nós temos um monitoramento de toda a região, através de uns equipamentos chamados, popularmente, de EPZ, internamente, né, pela CAGES. São estações de medição, digamos assim, onde a gente instala em alguns imóveis, em algumas áreas, a gente consegue monitorar as pressões. Em Santo Antônio, no bairro lá, nós conseguimos chegar, durante a noite, como a colega aqui bem citou, né, que é onde tem uma pressão melhor para lá, até 3, é como se a coluna de água conseguisse chegar a 3 metros de altura, nas melhores pressões. A nossa meta é deixar esse nível da água chegando no mínimo em 10, ou seja, vai ter altura para subir em qualquer caixa d'água, pelo que a gente projetou. Hoje, em algumas regiões do Santo Antônio, não estão, né, a gente entende a precariedade, a gente consegue chegar com água lá de madrugada, nesse limite de 3, 4 metros. Qual é o problema? Hoje eu consigo tentar aumentar um pouquinho para lá. Só que qual é o risco disso? Eu tenho um excesso de vazamentos nesse caminho. E o risco é que se um vazamento desse for muito grande, ao invés de eu estar chegando com pouquinha água lá no cenário de hoje, eu não vou chegar nada, porque eu vou precisar parar o sistema. E qual foi o problema, só complementando, né? Qual foi o problema junto a essa paralisação do macrosistema de Fortaleza? Na retomada do abastecimento, na rua Jorge Figueiredo, não sei quantos conhecem aí, que é um dos encaminhamentos da nossa adutora, nós tivemos o rompimento dessa adutora de 350 milímetros, onde a gente teve que parar tudo, fechar o sistema para aquele lado da área e retirar o vazamento. E aí vem toda essa demora que você já conhece. Em resumo, vereador, o nosso compromisso como empresa é para dar... Foi citado aqui com relação a prazo, né? Não tenho como dizer uma data. As nossas forças estão voltadas para resolver isso quanto antes, até o primeiro semestre. Né? Até então, o final do primeiro semestre? Pelo que a gente entende de andamento de processo no DENIT, né? É bom sempre dar uma folga, porque se acontecer antes, surpreende. Mas que não passe disso, meu irmão, porque é a questão emergencial de água. Isso, não, com certeza. Ok. Só complementando, toda a vida que está regularizando, a gente teve realmente aqui no Eusébio uma série de fatores, né? Essa parada que teve para manutenção do bombeamento, logo depois o rompimento da adutora, quando o sistema estava querendo se equilibrar, aconteceu a nova parada, certo? Depois disso, nós tivemos a parada por conta da Enel, aí atrapalha todo. É por isso que hoje não está nem, como você está dizendo, chegando, certo? Mas o que a gente acredita é que agora, se realmente não acontecer nenhum outro imprevisto, ele vai continuar, ele vai voltar a ter o que tinha. E, para resolver, só com a execução do projeto que está em andamento. Viu? Bom, tudo bem. Nós vamos aqui dar prosseguimento aqui às perguntas e depois o vereador França vai se pronunciar. Mas a gente vai alternar para dar uma dinamicidade maior. Seu Abreu Júnior, do Santo Antônio, Cidade Alfa, por gentileza. Vamos manter sempre a ordem, o respeito e, ao mesmo tempo, obedecer a questão dos tempos que a gente vai contornando de boa. Bom dia a todos. Cumprimento ao presidente da mesa, o vereador Henrique do Tibu, cumprimento a Cira, os vereadores presentes. Parabéns pela atitude de ter feito essa audiência pública aqui. E eu vou fazer uma crítica aqui como cidadão e pagador do salário desses vereadores. Cadê os vereadores daqui? Só tem vocês aqui de vereador? Só tem eles aqui? E eu vou dizer para você, CAGES, que nós somos o patrão de vocês. Vocês são os empregados do povo.
O dinheiro, o povo paga as contas em dia. A água não chega na torneira e ainda vem a conta. Teve conta no Santo Antônio de R$400. O povo não tem dinheiro nem para comer e vai ter que ter dinheiro para pagar R$400 de conta. Vocês são irresponsáveis, incompetentes, ineficientes. 3I. Vocês têm que resolver, é para ontem. Eu vou corrigir aqui o vereador, como seu patrão, eu sou do povo. Eu sou Abreu Júnior do povo, a voz do povo. Eu vou corrigir o vereador que acabou de falar, que não tem que ser pouquinha água não. A água tem que vir muita, e para o povo parar de sofrer. Sabe quantos dias o povo do Santo Antônio, que eu fui lá ver a situação da Dona Socorro, da rua Vitória da Conquista, 5 dias sem água, sem poder lavar uma louça, sem poder beber. Tem gente que não tem dinheiro para comprar garrafão não. Mais de um mês sem água. E tu ficou rindo aqui, rapaz, rindo da cara do povo com resposta. Nós precisamos que resolva ontem. E a dona prefeitura é responsável sim. E tem que resolver o problema da CAGES, da falta de água. Meu amigo, eu estou na casa do povo. Eu estou na casa. Eu posso sim. Eu estou gritando, eu estou falando porque eu trago a voz do povo. E o povo não pode gritar, mas eu vou rir agora. Eu vou rir, é? Eu não vou rir não, meu irmão. Eu estou indignado. Deixa eu terminar. Não cala o povo não. Eu vou terminar. Me desculpa a palavra. Eu vou dizer aqui. Deixa eu dizer. O povo está indignado, revoltado. E o povo não é só do Santo Antônio. É de todo Eusébio que está sofrendo com essa água. Resolva. A pergunta que eu vou fazer. Eu estou com a indignação aqui. Pergunta que eu vou fazer. Qual é o prazo definitivo para resolver por completo a falta de água no bairro Santo Antônio e todo Eusébio? Qual é o prazo que vocês vão dar para a população? Só isso a pergunta. Olha, mais uma vez que aqui é uma audiência pública onde as pessoas devem protestar, apresentar suas. Agora, a gente está fazendo perguntas, não é discurso político, não é. Então é preciso que as pessoas conduzam isso com respeito, até porque nós podemos cobrar como nós estamos fazendo. Atenção, por favor, eu peço calma à plateia, só o seguinte, nós temos que cobrar. Agora daí você também partir para uma forma agressiva de falar, eu acho que não resolve, porque nós estamos buscando soluções. Quem teve na audiência da Enel aqui, percebe que mesmo de forma precária, nós já tivemos um pouco de melhora. Diminuíram as faltas de energias. Nós esperamos que com essa audiência da CAGES o serviço melhore. E para isso, vocês da CAGES podem responder a palavra do cidadão que aqui falou. Como eu tinha falado, a gente não tem condição de dar um prazo se o processo está em outro órgão. O processo para começar, o projeto para iniciar, precisa da autorização do DENIT. Assim que saia do DENIT, aí sim, a CAGES poderá dar um prazo, que foi o que a gente respondeu aqui para o colega, certo? É uma obra que deva durar entre 3 e 4 semanas. Certo? Pronto, vamos colocar aqui para o final do semestre, mês de junho, para ver se esse prazo será cumprido. E eu queria já também pedir aos senhores vereadores que, no final de junho, a gente volte a provocar a CAGES com relação ao assunto, para não deixar dormir. Porque se deixar dormir, vamos para agosto, setembro, aí vira mais um ano e o problema continua. Com a palavra o vereador Francisco França, por gentileza. Bom dia, senhoras e senhores. Queria pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado e gostaria de saber o nome da Vossa Excelência, se puder. Meu nome é Andréa Nogueira. Andréa Nogueira. Muito obrigado. Queria aqui saudar o presidente da Câmara. Aqui saúdo todos os vereadores presentes. Queria saudar o Ícaro, o secretário de obra, que está aqui presente, no qual saúdo todos aqui. E a vereadora Cira, eu saúdo todas as mulheres aqui presentes. Queria aqui
me pronunciar em relação aos problemas que vem existindo até nessa casa. Aqui eu encontrei, semana passada, doutor, uma coisa muito triste que eu encontrei aqui. Quando colegas meus teve que pedir carro-pipa para socorrer o povo do Santo Antônio. Quero dizer que me surpreendeu muito, porque hoje, com o inverno que nós temos aqui, lá nos Iamuns, que era o canto que dava mais carro-pipa, não chegou a se pronunciar ninguém para pedir um carro-pipa. E aqui na nossa cidade, Eusébio, tem um descaso desse, muito grande, de um colega nosso ter que pedir um carro-pipa para resolver os problemas da CAGES. França. Eu encontro aqui... Vereador França, diga aí de quem for o requerimento do carro-pipa, por favor. Não, assim, eu quero dizer que o Ednardo... Eu quero dizer que o pedido, França, foi da população, foi o pessoal que estava sem água. Eu sou satisfeito pelo meu colega. Agora, se você é contra o povo não ter água em casa, né? Não, vereador, você está enganado. Eu estou querendo ser solidário a você e o povo que lhe pediu, tá certo? A necessidade do povo falou mais alto e procurou o vereador. E o vereador não está errado, não estou aqui. Pelo contrário, eu estou muito feliz por ele de ter visto uma saída de um carro-pipa. Não quero, viu, Ednardo? Eu quero dizer que a vereadora quis mostrar que tinha sido o requerimento seu. Eu até por questão de ética não queria revelar, mas quero dizer que tiro o chapéu para você por ter escutado a população. Agora, eu não posso tirar, na altura do campeonato, o chapéu para a CAGES. Não posso, porque aos longos anos que a gente vem sofrendo, Jabuti e Santo Antônio, com o problema da água nesses dois bairros. E tem uma coisa, sempre existiu isso aqui, minha gente. O problema é do DENIT. O problema é porque o DENIT travou. Quantos anos não faz isso aí? O DENIT, tudo bem que ele possa travar um pouco, por conta que a BR é uma BR federal, e isso, com tudo isso, mas os requerimentos e as necessidades do povo, se houver necessidade e ter necessidade de abrir a BR, vamos ter que abrir. Não é porque a BR serve aos outros estados que nós vamos ser prejudicados aqui, não. Nós vamos sim abrir, fazer com que o DENIT, que seja o DENIT, se o problema é o DENIT, vamos sim atrás do DENIT procurar os direitos da população do Santo Antônio e do Jabuti. Não podemos mais cruzar os braços, porque aqui eu conheço, aos longos anos, viu? Aos longos anos, vem sofrendo esse problema. E uma coisa que eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência. Olha, a senhora me falou aqui que o problema de aumentar a água, que hoje é 4, poderia ir para 10 ou 15, sei lá, eram os problemas que existiam na rede, furos, danificados, e a CAGES não tem há tantos anos convivendo com esse problema, e ainda não ter sido resolvido,
Entendeu? Então, aqui a nossa indignação do povo do Santo Antônio, do povo, dos vereadores aqui, do próprio vereador Ednato, que também tem sido massacrado lá, coitado, pela população, dizendo, até a Cira também, sei lá, chega a população criticando eles, que é os vereadores que não faz nada. Mas eu quero dizer aqui nesta casa que o vereador é para fiscalizar, é para fazer requerimentos, é para fazer leis, mas não é para executar. Nós não temos o direito de executar nenhum serviço da CAGES, nem da ENE, nem muito menos da prefeitura. Nós temos aqui o direito de fiscalizar e cobrar, seja do prefeito, seja da CAGES, seja, enfim. Nós estamos aqui para isso. O vereador é eleito para isso, não é para executar. Então, quero aqui finalizar e quero pedir desculpas se eu também vereador, aqui... Pode fazer a pergunta. Se eu também aqui levantou um pouco a voz, mas quero dizer que peço desculpa de antemão da minha voz ser um pouco rouca e alta. Não tenho muito dom da palavra, mas quero dizer que quero perguntar por que hoje não se consegue consertar este cano que está furado, essa rede que traz essa água para aumentar, pelo menos para não estar faltando água no Santo Antônio. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Esse serviço já vem sendo feito há quanto tempo? Por que não está sendo feito esse conserto dos vazamentos? Bom dia a todos, agradeço o questionamento aí do nosso colega, né? E estamos aqui para tratar com seriedade todas essas pautas. Agora vamos para o técnico daquilo que é possível fazer. Quando eu tenho um imóvel interligado à água da CAGES, ele tem que ter um diâmetro específico para atender uma residência. Se eu coloco um diâmetro maior, eu vou ocasionar problemas na ligação do cliente, interna, no medidor, eu não vou conseguir... Então, nos parâmetros técnicos, eu tenho que te entregar água com continuidade, com qualidade e numa pressão razoável. Eu não posso fazer uma ligação pontual numa rede muito grande. Então, essa questão dos vazamentos é algo comum com uma rede de abastecimento de água, né? Não existe sistema de abastecimento de água em que não se ocorra vazamentos. Para o lado da questão pontual em si, nós temos adutoras enormes que saem do macrosistema, como já foi falado aqui várias vezes. Elas precisam ser direcionadas para as residências em tubulações menores. Eu não posso simplesmente aumentar uma tubulação que vai atender o imóvel, porque se eu fizer isso, vou incorrer numa pressão muito grande que vai quebrar ali a caixa do medidor, não vai chegar água para o cliente. Então, esse ajuste técnico que a gente está fazendo agora, ele perpassa por algumas etapas. É uma zona de densidade demográfica que está crescendo, é uma região... Então, você imagina que os investimentos que a CAGES tem em todas as suas áreas, inclusive no Santo Antônio, são investimentos para durarem muitos anos, mas todos concordam comigo que o crescimento dessa região ele foi muito acelerado nos últimos anos. Nós temos o Eusébio que cresceu drasticamente, né? Foi um crescimento muito alto. E nós estamos agora, já fizemos alguns projetos, o próprio Jabuti já teve uma contemplação alguns anos anteriores. Hoje o nosso problema maior, ressalto o que foi falado anteriormente, não é o Eusébio inteiro. Nos outros bairros nós temos sim problemas pontuais por necessidade de conserto de vazamento, ter que parar aqui, mas com relação à continuidade, o nosso gargalo hoje é Santo Antônio, né? Como todos puderam presenciar aqui. Então, o problema não é de estrutura da tubulação, é questão técnica operacional. Eu não posso simplesmente só aumentar o diâmetro da tubulação que chega no imóvel, ponto. O que é que eu preciso? É controlar o que entra, ter vazão onde entra, que é justamente nesse trecho da BR. Onde é que eu tenho volume de água? É ali nas margens da BR, numa adutora nossa. O que é que eu vou fazer? Eu vou conduzir com pressão adequada esse volume que eu tenho para as tubulações que já existem, que assim evitaria que quebrem-se essas tubulações e que vocês sejam atendidos com água em condições necessárias, né, para resolver o problema. Então não dá para dizer que vou mudar tudo, né? Então, essa pressão vai ser aumentada. Com certeza. Tomara.
Enquanto o DENIT não resolve, então, assim, qual seria a necessidade, uma coisa viável para que o povo saia daqui, sabendo que amanhã tem água lá? Qual é a possibilidade de amanhã encontrar água nos medidores da CAGES, no Santo Antônio? É aquilo que a gente vem falando, é que regularize a pressão na rede, certo? Que, volto a dizer, que essa pressão cai nos rompimentos, nas paralisações. Quando ocorre os vazamentos, os rompimentos, a gente tem que parar o abastecimento. E sempre que para, ele demora a restabelecer. Vai chegar água primeiro nas partes mais baixas, nas partes iniciais e só depois na parte mais alta, né? E só um esclarecimento, assim, o problema não é o DENIT. A CAGES, eu não disse que o problema é o DENIT. Eu disse que o projeto do Santo Antônio foi realizado pela CAGES, foi feito, e nós agora estamos na fase que encaminhamos para o DENIT, certo? O senhor me perguntou que anos a fio esse problema existe, certo? Eu não sei lhe responder porque não foi realizado esse projeto. Eu posso lhe dizer que esse projeto foi solicitado pela gente agora no final do ano. Só para efeito de esclarecimento, o que é que o DENIT precisa fazer? Ele precisa estudar, fazer análise do projeto da CAGES e dar autorização da gente começar a trabalhar. Mas vocês já deram entrada lá no DENIT, já deram, fizeram alguma solicitação para... O projeto foi concluído ontem, certo? Tá. Então, agora a gente está na fase de abertura do processo para o DENIT, encaminhar. Porque tem todo Então, o processo não chegou no DENIT. Não, o processo não chegou Então, vamos esclarecer. O processo não está no DENIT, então não depende nada de DENIT até agora. Eu disse no começo que na semana que vem estaria entrando no DENIT. Pronto, na próxima semana a CAGES vai dar entrada no DENIT e aí nós também podemos unir forças para cobrar do DENIT a agilidade na resposta da CAGES. Inclusive, a prefeitura já se prontificou em fazer essa intermediação junto com o pessoal do DENIT, o secretário do Estado e tudo. Ícaro também vai ficar nessa luta. Vamos à senhora Irene Rocha, para poder dar uma dinamicidade à nossa audiência, por favor. Senhora Irene representa o bairro Santo Antônio. Bom dia, quero aqui agradecer à vereadora Cira por nos dar essa oportunidade. E eu queria, assim, apresentar aqui a minha conta, que inclusive foi cortada e eu não achei na hora que o moço chegou lá para cortar, eu não achei o papel. No outro dia, fui até a CAGES, mostrei e está aqui. Como é que corta uma água que não é abastecida, que nós não temos? Como é? Me explique isso. E outra coisa, a CAGES não está tendo, em momento algum, prejuízo. Nós somos os prejudicados. Então, eu quero aqui pedir a vocês que vejam isso aqui com bons olhos, não só o meu, de todo usuário. E, enquanto não se resolve, baixe a nossa fatura. Viu? Doutor, eu vou fazer a pergunta que não foi feita. Veja bem, eu perguntei na audiência da Enel se, no caso, o usuário passar 2 dias, 3 dias sem energia, ele tem algum abatimento na conta. E o pessoal que não tem água, por que é que não tem abatimento na conta? Porque eles estão pagando e não está tendo água, então tem que sofrer alguma penalização para que a empresa agilize essa religação ou esse reabastecimento. A senhora poderia falar alguma coisa a respeito disso? Pelo contrário, viu? Pelo contrário, era necessário que eles pagassem uma multa por falta da água para eles. Olha, não está cobrando. É isso que eu estou questionando. Se existe alguma possibilidade, ou se já existe isso, o PROCON também pode se pronunciar, do usuário passar 2 dias, 36 horas sem água,
e de repente... Pronto. Tem alguma explicação técnica para isso? Vamos nós. Veja bem, as reações elas podem acontecer de acordo com a pessoa, mas eu queria a resposta eficiente. Vamos lá, tem alguma formalidade para isso, para que a pessoa que está prejudicada, ela não possa ter só o prejuízo? Eu pediria à plateia para que a gente pudesse ouvir, senão nós vamos... Pronto, ok. Por favor, vamos lá. Nesses casos, a população sempre se dirige aos órgãos, né, de defesa do consumidor para fazer as suas solicitações, suas justificativas e ter as respostas. Então pronto, a orientação é procurar o 9-2202-0538 para que o PROCON possa entrar em defesa do consumidor, até porque é um órgão de defesa do consumidor. Senhor Darlisson Ferreira, do Santo Antônio, por gentileza. Bom dia, eu queria saudar a todos na pessoa da vereadora Cira. Parabéns, vereadora. A Casa do Povo tem que cumprir esse papel de nos dar essa oportunidade. Parabéns, presidente, também por fortalecer a nossa democracia. Eu trago tantos anseios, hoje eu tomei o cuidado de, antes de vir para cá, conversar com algumas pessoas, porque eu não quero só me representar, porque eu também sou um prejudicado, e com um filho de 4 anos autista. Você imagina eu dentro de uma casa que há alguns dias atrás, sem energia elétrica, e aí também sem água, né? E nós que somos pais, e mesmo aqueles que não são, mas que tem alguém na família que tem aquele carinho, a criança, é um drama. E aí eu tomei cuidado, Alano, de conversar com algumas pessoas, né? Algumas donas de casa, enfim. E o anseio é o único, né, dessa situação que nós temos vivido no Santo Antônio. Nós temos casos na Rua Canaã, de casas que estão recebendo água e outras que não estão. Né? Me pediram para fazer essa pergunta, por que que isso acontece tecnicamente, eu acho que, né, na mesma rua. Né? Outra pergunta é, por que a CAGES não se preparou para esse boom que, graças a Deus, nós tivemos no Eusébio? Que bom que a nossa cidade cresceu, mas por que a CAGES não se preparou para isso? Né? Porque, pelo que parece, a cidade avançou muito, cresceu muito, e que bom, porque isso é bom para o nosso desenvolvimento, mas que a CAGES não conseguiu acompanhar. Então, faltou alguma coisa? Fica essa pergunta também. E deixar aqui essas observações. Honestamente, vereadora e senhores parlamentares, que vocês estão hoje cumprindo a responsabilidade, o papel de vocês, que isso tudo não acabe numa foto no Instagram. Nós não estamos felizes, nós não estamos satisfeitos, e digo mais, nós não temos como esperar, nós não temos, porque a água é um bem essencial para a vida, nós não temos como esperar. Nós entendemos toda a burocracia, talvez seja por isso que tanta coisa emperra nesse país, porque essa burocracia atrapalha muito as coisas acontecerem. E eu peço também, vereador, e aos parlamentares, ao presidente, que vocês acompanhem esse processo de perto. Se é possível, eu acho que vocês têm essa condição de representar o povo do Eusébio, e acompanhem, peguem o telefone da doutora e veja o dia que a CAGES vai estar dando entrada no DENIT, e que sejam acionados de forma que vocês estejam lá acompanhando e cobrem do DENIT, porque existia um sonho na comunidade de Santo Antônio de nós conseguirmos, na época, Alana, que o ônibus que faz o transporte de Fortaleza ultrapassasse o limite do município. Nós conseguimos, e era quase impossível, quase, porque o povo se manifestou e nós conseguimos. Por que nós vamos esbarrar, como o vereador França colocou bem, no DENIT? De forma nenhuma, porque nós sabemos que a coisa não é tão simples assim, que vai demorar um pouco, mas eu repito, nós não temos como esperar, né? Então a gente pede ao Ícaro, que é o nosso secretário, Ícaro, que você também possa acompanhar de perto. Nós sabemos que o doutor Silão tem essa disposição também, e que nós juntos, que vocês que têm essa força, né, possam fazer com que as coisas aconteçam. Então, a CAGES se preparou para esse crescimento do município. E por quê? A água chega em uns bairros, em uma casa, e outro não. Nós temos mais de 800 alunos que, quando falta água,
Gente, é um drama. Não tem como fazer milagre. Eles precisam de água. Muito obrigado. Obrigado, parabéns pela sua educação. A primeira pergunta com relação a uma rua, né, ter água até certa casa e outra já não ter. O sistema ele funciona por pressão e nivelamento, digamos assim. Então, as áreas mais baixas, naturalmente, elas são contempladas primeiro, né? Então, uma área que a água ela vem pela tubulação, vai chegar primeiro nas áreas mais baixas, geograficamente falando, e as áreas mais altas vão demorar um pouco mais. Então, nesses casos do bairro Santo Antônio, é isso que acontece. Então, você vai ter casa que está no nível topográfico da nossa rede mais baixo, ela vai ser contemplada. Quando ela encher, né, é que a água vai avançar um pouquinho mais. Então, geralmente, esse problema ocorre quando são imóveis mais elevados. Ou, em algumas exceções, pode ser um problema pontual do imóvel, né? Tem água no vizinho do lado da direita, tem água no vizinho da esquerda, só não tem na minha. Aí pode ser um problema interno, na boia, travada, no próprio medidor, né? Aí a gente recomenda e orienta que se direcione ou pelo WhatsApp ou pelo atendimento virtual da CAGES ou presencialmente, abrir o serviço de reclamação de falta d'água. Que o técnico vai lá e verifica, olha, o problema é da tubulação, estava entupida, a gente desobstruiu, ou se de fato é um problema, né, que a gente já citou aqui, o problema da pressão mesmo na região. O segundo ponto, né, é que os investimentos relacionados a saneamento básico, água e esgoto, são planejados pela companhia, porém a velocidade com que as obras são liberadas e os recursos destinados para isso não acompanham também esse planejamento. E as obras de água e saneamento são obras bem complexas, né? A Ambiental está chegando aqui com as suas obras, então causa muito transtorno naquele entorno. Para melhorar esse cenário, foi criado o marco do saneamento. Pessoal, vai na plateia, por favor. Quem não puder fazer silêncio, o rapaz está explicando. Então, e a gente precisa ouvir. Com relação a água e esgoto, a CAGES hoje, ou qualquer concessionária de água, é obrigada a atender o marco legal do saneamento. Então, até 2033, nós precisamos, porque se a gente não atender, a gente vai sair da concessão. Mas é obrigatório a CAGES atender até 2033 99% das áreas urbanas com água e 90% com esgoto. Então, os investimentos para isso foram alcançados agora com o marco legal de saneamento. É para isso que a CAGES, como poder público, e ela fez uma parceria com a empresa privada, né, o que a gente chama de PPP, parceria público-privada com a Ambiental Ceará, que é quem está captando esses recursos da parte de esgotamento sanitário. Então, hoje, Eusébio já é contemplado com mais de 90% de água, né? Estamos chegando próximo dos 99% em áreas em que a CAGES atende. O nosso gargalo maior é, pontualmente, o Santo Antônio, que a gente está para resolver nesse primeiro semestre, e, posteriormente, com a parceria com a Ambiental, a questão relacionada ao tratamento e destinação correta do esgoto. Ô, Thales, eu estou frisando, você já repetiu 3 vezes, que até o final do primeiro semestre. Eu vou acreditar nessa palavra, porque eu também trabalho com comunicação, sou cidadão eusebiense, embora esteja exercendo a minha função no cargo de cerimonial, mas a gente reforça a cobrança, a gente entende as alterações, às vezes um pouco de excesso, mas a cobrança ela vai continuar existindo, pode acreditar. Irineu, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Quero parabenizar por essa audiência da vereadora que pediu, né? E quero fazer aqui algumas perguntas também. Por exemplo, a gente sabe também que a comunidade do Jabuti, que ninguém falou ainda, ela tem o quilômetro 21, né? Que em bem pouco tempo a gente ouviu aqui na Câmara, né? Que eu também sou funcionário, trabalho aqui também, né? Assessorando um vereador. A questão do carro-pipa também, lá no Jabuti. Então, eu faço uma pergunta também para a doutora, se no quilômetro 21 lá, para colocar água, isso depende da CAGES, eu tenho que ter um projeto em contrapartida também da prefeitura. Porque nós pedimos água aqui em uma rua, uma extensão, né?
e a CAGES colocou que tinha uma contrapartida da prefeitura. Eu quero saber se é a CAGES mesmo que tem que instalar ou que tem uma contrapartida da prefeitura. Isso é uma dúvida que a gente tem, certo? É uma pergunta. Eu pergunto também, uma pergunta que é ao secretário, o Ícaro, a questão do crescimento do Eusébio, que a gente sabe que é um crescimento dos grandes investimentos que está acontecendo, de condomínios e shoppings, né? Se quando chega esse investimento, o empreendedor, em primeiro lugar, ele chega ao prefeito, ao secretário, para fazer o pedido, né, para se instalar aqui na cidade. Então, tantos condomínios, mais ou menos 300 condomínios já existem no Eusébio. Se a CAGES, quando o poder público tomou conhecimento de se instalar o empreendimento, se há uma reunião técnica com a CAGES, com a Enio, sobre essa questão do aumento, né, do consumo de água e de energia, se há esse entendimento, justamente para não acontecer o que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, o ano passado, eu sei que a questão da CAGES é estadual. No ano passado eu estive com o deputado Fernando Hugo e ele também até convidou um técnico da CAGES lá para a gente conversar sobre essa questão do Santo Antônio e perguntei a ele se já existia um estudo técnico dessa questão, porque o que ele tinha falado? Que a água ali vinha do S, que já pertence a Fortaleza, então ela vem de Fortaleza em direção ao Eusébio. Com o crescimento do empreendimento Cidade Alfa, então diminuiu a pressão e o problema ficou cada vez maior. Porque quando o empreendimento Cidade Alfa pediu à prefeitura para fazer esse empreendimento, porque que não houve um estudo técnico entre prefeitura e CAGES, como aconteceu o problema que está acontecendo agora lá no Santo Antônio. Então, na audiência que eu tive lá, aliás, no encontro que eu tive lá com o deputado Fernando Hugo, porque eu sei que é ele que tem um alinhamento com o governo e pode chegar a CAGES mais rápido que mesmo um vereador, então nós procuramos ele. Aí o técnico até disse que não tinha esse estudo ainda. E eu que não entendo nada, sugeri, porque eu tenho amigos que moram do outro lado da BR, na pedra do outro lado, que a pressão da água é muito boa, até porque fica bem próximo da estação lá do Gavião. E por que não fazer só uma passagem de água, no caso de lá para o Santo Antônio, no lugar de vir pelo S? Que eu creio que seja o estudo que esteja fazendo agora, e que ainda precisa também de uma autorização dessa passagem do estudo técnico também do DENIT, tá certo? Então, eu faço uma pergunta, e por que isso não foi resolvido há uns 5 anos atrás, quando começou essa situação? Porque só voltando assim, como um amigo também falou na questão que eu não participei, da questão da Enio, porque um amigo, conhecido meu, abriu aqui uma empresa aqui bem próxima aqui dos Três Amores, no bairro que pertence ao Eusébio aqui, que é Vereda Tropical, o bairro mais novo do Eusébio. Ele precisou fazer uma caixa d'água enorme lá para poder a questão de suprir a questão da água, e ele não abriu a empresa ainda, uma empresa que vai dar 300 vagas de emprego, não conseguiu abrir pela questão da energia que não supriu. E aí eu pergunto, uma pergunta ao secretário também, o Ícaro, quando uma empresa dessa vai abrir, que ele chega a solicitar à prefeitura, se não há um entendimento também com a Enio, será que eles vão ter condição de suprir aquela energia, que lá é a Casa Garcia, ela tem muitos câmara frigorífica e a energia lá não aguentou. Então, inclusive, está sendo feita agora aqui na Cícero Sá, agora uma nova rede para poder também suprir a comunidade também como a empresa. Então, eu queria essa pergunta também para o secretário, se há esse entendimento entre a Enio e a CAGES. Obrigado. Primeiramente, a CAGES, por gentileza. Existe esse contato, essa consulta da prefeitura com a CAGES
pela ampliação de residências e de condomínios que vai aumentar o consumo e aumentar o problema? Sempre que algum empreendedor vá iniciar um projeto aí de loteamento de alguma coisa, ele precisa, para ele ter a água, quando ele vai fazer o pedido, ele pede um estudo de viabilidade à CAGES, certo? Aí esse estudo é dado de acordo com o que é feito, né? A CAGES tem os engenheiros, tem as pessoas competentes nessa área para fazer esse estudo e vai lhe dizer. Acontece de, às vezes, a CAGES dá um termo, como aconteceu aí com a Enel, negativo. Hoje, a CAGES poderia dizer assim, hoje eu não posso lhe atender. A gente só poderá lhe atender mediante seja feito determinadas coisas, certo? Então, assim, a CAGES não simplesmente liga a água. A CAGES simplesmente liga se for uma residência comum. Você chega lá como um cidadão, eu quero água na minha casa, passa a rede aqui na frente, a CAGES vai ligar. Mas nos casos dos grandes empreendimentos que têm uma quantidade maior de consumo e de imóveis, precisa ser feito um estudo técnico de viabilidade. E sim, a prefeitura sempre nos procura, né, para fazer esse estudo, né? Os empreendedores procuram a prefeitura convoca os técnicos da CAGES, o empreendedor apresenta o que é que vai ser feito ali e é feita essa parceria, essa resposta, sempre através de estudos técnicos. Secretário Ícaro, quer acrescentar alguma coisa em nome da prefeitura? Bom dia. O que é recomendado hoje, tá? Inclusive isso eu venho conversando até com alguns empreendedores, que ao se pretender instalar qualquer tipo de empresa, primeiro se verifique essas questões de fornecimento de energia e essas questões de fornecimento de água. Porque nós todos sabemos o que nós vimos enfrentando com a Enel. Então, por exemplo, para que não ocorra, o que eu acho particularmente um absurdo, o caso da empresa que quer gerar emprego, mas não tem energia, é importante que as empresas se antecipem, porque muitas vezes a Enel, para poder atender determinada demanda de carga, ela tem que fazer uma obra. Para fazer essa obra, muitas vezes ela vai ter que gerar um orçamento e essa empresa vai ter que pagar esse orçamento. Então, isso tudo tem um trâmite e esse trâmite não é rápido, né? Então, é interessante que quem vai se instalar, abrir uma empresa nova, procure a Enel, procure a prefeitura para fazer o que a gente chama de consulta prévia, tá? Então, a prefeitura, em relação aos empreendimentos que se instalam no município, eu sou da Secretaria de Infraestrutura. Geralmente, essas questões são vistas na AMA, né, que é a Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano. Mas eu posso responder de forma mais simples que tem, sim, essas análises desses projetos e que a AMA faz, sim, o projeto tem que preencher alguns pré-requisitos para poder se instalar no município. Então, são vistos questões de local, questões de impacto sobre o trânsito, uma série de coisas para que aquele empreendimento possa se instalar. Essas análises não são feitas na Secretaria de Infraestrutura, são feitas na AMA, mas é feito sim uma análise. Também só gostaria de aproveitar a oportunidade, que eu estou aqui com a palavra, para responder o Felipe Wagner, em relação àquela sua pergunta sobre drenagem. E, inclusive, parabenizo porque é uma pergunta muito pertinente aqui no nosso assunto, porque o saneamento básico, ele engloba água, drenagem e esgoto, certo? Então, essa é uma preocupação que nós temos tido em relação a preparar o município para esse crescimento, até porque o que antes era sítio está se tornando condomínio. O que antes caía no solo, infiltrava, ia lá para o lençol freático, está virando pavimento. Então, assim, essa água tem que ir para algum lugar. Então, isso é uma preocupação nossa. A gente vem desenvolvendo vários projetos na área de drenagem, tá? São projetos muitas vezes caros, né, que demandam grandes investimentos. Nós já, inclusive, implementamos alguns. Lá no Santo Antônio, nós fizemos lá na famosa Rua do Sapo. Lá antes tinha um problema de alagamento, nós fizemos inclusive uma drenagem bem robusta lá. Aqui fizemos também na Rua Zildênia. E fizemos também. Existe muita obra para ser feita, há muita necessidade
nessa área de drenagem. Isso é um ponto que eu acho importantíssimo. Vou dar só um exemplo para vocês. Que isso também não é só o problema do Eusébio. Recentemente, acho que uns 15 dias atrás, Dubai parou. O aeroporto parou, a cidade parou com uma chuva de 140 milímetros. Para vocês terem ideia, a cidade mais rica do mundo parou com uma chuva de 140 milímetros. Nós já tivemos esse ano aqui no Eusébio uma chuva de 200 milímetros. É para vocês terem ideia da complexidade do problema. Mas a prefeitura está atenta, tem desenvolvido projetos. Infelizmente não é uma coisa que a gente consegue fazer tão rápido, porque são obras complexas. E à medida que o município cresce, essas obras se tornam mais complexas ainda, que aí envolve e mais necessárias. Mas é uma coisa que a gente está atento, tá bom? Olha, o ideal é que essas questões de planejamento urbano, controle urbano, fossem direcionadas para a autarquia de meio ambiente. Porque a gente da infraestrutura, a gente foca nas obras que são realizadas pela prefeitura. Mas todas essas relações de controle urbano, de empreendimentos, que fazem a legislação sobre o uso e ocupação do solo, aí se a gente se aprofundar muito nesse assunto, aí realmente eu acho que teria que ser visto pelo pessoal da AMA. Tá bom? Tranquilamente, olha, devido ao adiantado da hora, nós temos ainda 2 perguntas apenas e vamos dar uma conclusão à nossa audiência. Eliara, do Centro, por favor, vamos respeitar a questão do tempo. A pergunta sem comentário e a resposta também. Bom dia, eu vou ser bem breve. E eu, além de ser moradora do bairro do Centro do Eusébio, eu vou tratar com muito respeito todos que estão aqui. Quem está apresentando, que é o Alan, bom dia. Ícaro, obrigado por você ter se disponibilizado e vindo aqui. O Wilson também, Secretaria de Obra. Sempre eles estão lá para receber a gente de braços abertos. E isso aqui é muito importante. A gente não pode vir só aqui na Câmara do Eusébio, quando tem uma reunião dessas, e jogar na parede tudo que tem que jogar. Então, você, bem rápida e respeitando também os nobres vereadores que aqui estão. Um dos problemas que sempre que eu venho na casa, na Câmara, é os buracos que ninguém falou. É tanto que eu ia ficar calada, mas como ninguém falou, por exemplo, a minha rua foi uma rua que foi asfaltada, certo? E a CAGES Alô, Brasil. Pronto. Então, eu acho isso aqui um ponto importante que não foi colocado aqui, que é os buracos que a CAGES está deixando no Eusébio, no município do Eusébio. Não é só o buraco que ela deixa, é um acidente com risco de morte que pode ocorrer para qualquer um de nós. E isso aqui não foi levantado. Essa é uma pergunta que eu quero a resposta, por favor. Só um minuto, eu queria complementar essa pergunta, eu queria fazer essa pergunta. Pois não. Que é as ligações para residências. Pronto, você a prefeitura faz uma asfalto numa rua e com pouco tempo a CAGES quebra para fazer uma ligação numa determinada residência, certo? Isso acontece em todos os bairros e deixa lá, realmente deixa. Isso causa acidente, como ela fala, e quebra calçamentos novos, ruas feitas asfaltos novos. Isso é muito chato para a população, né, que tem prejuízo. E tem prazo para eles fazer o conserto, porque isso é a responsabilidade da CAGES, né? Eu queria só, se você tiver o nome específico da rua, você já pode me passar e a gente já, mas assim, de uma forma geral, a especificidade do nosso serviço, infelizmente, vai trazer sempre esse constrangimento, porque eu tenho uma legislação que me obriga a atender o cliente. Então, se o asfalto passou, mas o cliente no outro dia pediu uma ligação de água, eu tenho que atender. Eu tenho que atender. E não tem a mesma obrigação de tapar? Tem, com certeza.
Mas qual é vamos chegar nessa etapa. Eu tenho a obrigação de atender. O que é que acontece? O asfalto é novo, o cliente pediu a ligação. Eu tenho 5 dias para efetuar a ligação do cliente. E eu vou lá, tenho que quebrar, infelizmente, tem que quebrar. É a única forma que tem da gente fazer esse tipo de ligação, esse tipo de serviço. O asfalto é quebrado. A mesma equipe hoje, a gente tem uma terceirizada, mas a responsabilidade nossa, CAGES, como já foi falado, ela faz a ligação com o mínimo de dano possível quando é uma ligação simples, é uma vala estreitinha ali. Porém, o recapeamento desse asfalto, vamos lá para a logística, a gente recupera com pavimento de pedra tosca, para preparar para o asfalto. Aí vamos na lógica do operacional. Você concorda comigo que é muito inviável enviar uma carrada de asfalto para asfaltar 20 centímetros de largura por 8 metros até a casa do cliente? Então, como é que funciona o nosso operacional? Na semana ele faz a ligação, no decorrer da semana seguinte, o caminhão, com outro contrato de pavimentação de asfalto, vem fazendo esses reparos. Uma rota. Uma rota com uma carrada grande de asfalto para... Isso eu estou na questão da ligação, né? Outros problemas são dos vazamentos, né? Que são já... Não, vazamento, nós estamos falando de asfalto com o buraco que foi feito. Quando eu tenho um vazamento, eu preciso abrir, fica o buraco, né? Eu abro, tiro... A reclamação, entendo, é a demora para a retirada desses buracos, não é isso? Esse prazo aí da semana seguinte, ele não acontece, não. Isso eu estou falando da... E esse problema nesse período de chuva, ele se agrava porque geralmente depois que a água bate em cima, aí cede e fica o buraco. O que acontece mais é compactar aquilo ali. A CAGES finge que tapa, mas depois cede e fica o mesmo buraco aí, bote anos para chegar. Eu vou abreviar essa resposta, é o seguinte, o negócio aí é o PROCON. É você fazer a queixa, buscar o seu direito e cobrar, porque esse prazo ele pode até existir na teoria, mas na prática... Alano, eu queria fazer mais uma pergunta. Seja breve, porque só temos rápido. Mais um e o adiantado da hora para as pessoas... Eu queria voltar um pouquinho atrás, me desculpe a população aí, mas assim, hoje, a água para o Santo Antônio e para o Jabuti só pode ser, se for através da BR-116, por quê? Porque não puxa, não estende uma rede pela cidade Alfa ou por outro local sem precisar do DENIT? Tem outro caminho que não seja esse, pela BR-116? Não, tem que ser por lá. Então pronto. Robson Leite, por favor, para encerrar aqui essa parte da plateia. Robson Leite representa aqui a comunidade do Coité. Eu queria só fazer uma complementação, né? Quando a população se deparar com esses buracos, ele pode abrir um serviço na CAGES pelo aplicativo ou nas lojas também, certo? A loja da CAGES. Da CAGES, tá bom? Pode ser pelo aplicativo também, tá? Tem os serviços, né? Você identifica a rua, né? Se puder dar um ponto de referência, né? Aí diz em frente à numeração tal, perto do cruzamento tal, aí você abre o serviço de recuperação de pavimento, certo? E ainda tem a opção de anexar a foto, viu, André? Também. As empresas, elas têm por obrigação abrir e fechar. Infelizmente, acontece de eles não executarem esse serviço, certo? E a gente conta com o apoio da população exatamente para abrir esse serviço, para cobrar, para que a gente possa realmente visualizar. Okay. A gente faz uma fiscalização, mas só consegue fazer por amostragem. Certo. Bom dia a todos. Muitos que não me conhecem, sou o Robson. Senhor presidente, eu queria pedir ao senhor que não vai ter uma ata dessa reunião, levasse a ata, comunicasse ao DENIT realmente o que é que está acontecendo aqui.
para poder facilitar até essa ligação do S para o Santo Antônio, que fica muito melhor. Não, mas se comprometer, eu, nosso secretário e o vereador, ficar cobrando. Pode ser isso, muito pode obrigado. Cobrar, gente. Obrigado. Vai cobrar com certeza, viu? Pronto, beleza. Eu tenho aqui só umas indagações aqui que eu acho até pertinente, não só para a população do Santo Antônio, mas em si por todo o Eusébio. No Santo Antônio nós temos muitos hidrômetros que estão rodando, mas não é água, é ar. Todos os hidrômetros do Santo Antônio rodam-se com ar. Que tecnologia é essa que vocês têm, que estão deixando passar o ar e não a água? Eles disseram, não, só vai entrar água. Mas não entra água, entra muito ar. 60% dos hidrômetros do Santo Antônio é ar e 40% é água. A realidade é essa. Não tem outra. Por isso que a conta chega 600, 700, seja lá quanto for. Por causa disso. Dessa questão dos hidrômetros que estão, eu acho que são muito ultrapassados para a nossa realidade de hoje. Outra coisa. A falta de água no Coité. Um bairro que não faltava água. Lá no Coité é descida. Lá nós não tínhamos problema com água. Hoje, nós temos falta d'água toda semana. Toda semana está tendo falta d'água. Por quê? Porque lá o Coité está ficando um polo muito grande de residências e condomínios. A partir do momento que está tendo uma demanda muito grande da população, não está tendo uma vazão suficiente para caber a toda a população dali, porque ali está um polo muito grande. Nós temos ali vários empreendimentos que estão crescendo muito. É muito loteamento está sendo feito no Coité. E lá nós estamos tendo falta de água que nunca teve. Na realidade, nunca teve falta d'água no Coité. E hoje nós estamos tendo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, nós temos falta d'água. É dizer, inaceitável. Aí o problema está começando agora. Nós estamos repassando para vocês. Se vocês não tomarem a providência, vai ficar igual o Santo Antônio. Aí vai ter outra audiência pública para chamar, para falar sobre o Coité, para falar sobre o mesmo problema do Santo Antônio, ou outro bairro que tem. É inaceitável uma questão dessa. A questão do feitiço que a CAGES tem, como foi falado aqui. A CAGES tem um feitiço muito grande em questão de buracos. É inaceitável a gente fazer uma ligação, pedimos uma ligação, a CAGES vai lá, abre o buraco. Simplesmente não resolve o problema, aí fica aqui, passa anos e anos. Rapaz, acabou de falar ali na Martins Freire, lá no Coité, está com 6 meses que o buraco está lá, aberto para a CAGES. Quer dizer, é difícil para a gente como população, como pagadores de impostos, a gente faz o nosso papel, que é pagar os nossos impostos, a gente paga a água em dia, e simplesmente o retorno que a gente está tendo é praticamente zero. Então, assim, o pessoal de Santo Antônio quer pressa. Quem tem sede tem necessidade. Imagine só, a população do Santo Antônio toda lavando roupa, tomando banho num açude que tem lá. E aí? É difícil para a gente, as mulheres, a mãe de família, pegar a baciazinha e voltar para a época das cavernas, porque isso é a época das cavernas. Pegar as suas roupas, os seus pertences e lavar no açude. É inaceitável. Então, assim, a população do Santo Antônio pede pressa, o Eusébio em si pede pressa, não é para daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não. A gente quer a solução imediatamente. Porque, assim, é muito bom quando a gente tem a nossa água dentro da nossa casa, que a gente paga as nossas águas em dias. Então é inaceitável. Só mais uma questão. A questão da terceirização das pessoas que vão fazer o corte da água e que vão fazer as leituras também. Isso é indagação muito pesada que eu vou dizer. Muitas vezes eles se recusam a entrar na casa, porque tem muitas residências ainda que tem registro ainda dentro de casa. Eles se recusam a entrar na residência da pessoa para fazer a leitura, e coloca a leitura que quiser. Tem muito disso ainda aqui dentro do município de Eusébio. E outra irresponsabilidade. Quando muitas vezes eles vão chegar numa residência para cortar, a educação deles são praticamente zero. Eles não apertam a campainha, não chamam ninguém, chega simplesmente e diz, corta e vai embora. Quando tem alguém lá, você está lavando uma louça, a mulher está lavando a louça lá, seja lá quem for, de repente faltou água. Poxa, por que faltou água? Aí vai lá. Quando olha lá, está lá o cara cortando. Ei, meu amigo, peraí. Está cortando água, você não poderia chamar, não? Não. O que a gente tem aqui é isso. É cortar e ir embora. Quer dizer, a educação. Como é que fica? Entendeu? É uma falta de respeito com a população de Eusébio. Então, assim, a gente cobra
E a gente espera realmente uma solução do problema o mais urgente possível. Muito obrigado a todos. Bom dia. Então, pronto. Para finalizar essa pergunta dele aí, depoimento interessante, existe algum procedimento do corte? O cara tem que falar com o dono da casa, vai chegar, cortar e ter logo? Porque, por exemplo, aconteceu o que aconteceu com a Irene. Cortar e ela estava com o papel correto. A minha pergunta é se existe pelo menos a orientação de que se busque o dono da casa para dizer, meu amigo, nós vamos fazer o corte da sua água. Tem essa orientação? Hoje a CAGES é regulamentada pela ARCE. Então, os procedimentos executados pela companhia regem, seguem de acordo com o que a ARCE nos impõe, né? Os avisos de corte, eles são impressos na própria fatura. Então, o cliente recebeu em março a fatura, aí lá na fatura, no campozinho lá embaixo de aviso, ele vai ter dizendo que tem um débito pendente. E ele vai receber essa fatura umas 2 ou 3 vezes informando o débito anterior. Caso esse débito não seja cumprido, ou ele não procure a companhia para comprovar que pagou e apresentar o comprovante, né, por conta de N erros, mas a orientação da equipe contratada para executar o corte, ela deixa só um comunicado de corte informando as faturas que causaram o corte, né? Foi a referência, a competência do mês de fevereiro, março, seja lá qual for. Né? Então, ele está regulamentado para deixar só o comunicado e executar o seu serviço. Qual era o porquê disso? Muitos dos nossos colaboradores eram ameaçados, né? O serviço dele era contratado para aquilo. Então, tinha ameaça, tinha a intimidação, né? Ele também é um pai de família que precisa ter a sua produção do seu serviço, né? E acabava interferindo nisso. Então, o entendimento hoje é esse. Para a outra pergunta com relação aos hidrômetros, né? Ele não coloca a leitura que ele quer, certo? Se a gente tem situações que hidrômetros estão dentro de casa e ele não consegue tirar a leitura. O que é que ele faz no sistema? Ele coloca leitura pela média, tem essa opção. Ele não escolhe o valor. Então, o sistema, para ele passar para a próxima leitura, ele vai ter que ler o da casa que o hidrômetro está dentro. Certo, pronto. O primeiro caso, ele chegou, não tem ninguém em casa e o hidrômetro é dentro. Ele precisa avançar a leitura. Então, ele coloca imóvel fechado. O sistema calcula os teus últimos 6 meses de consumo. E faz uma média e joga, né? Em casos que ele não queira entrar, simplesmente tem gente, ele não quer entrar, isso precisa chegar para a gente chamar a atenção, porque tendo gente em casa, estando aberto, ele precisa entrar e tirar a leitura. Isso é um erro do operacional de quem está executando, e aí cabe a gente chamar a atenção e receber esse tipo de retorno. Ok. Hoje, o que nós temos de mais tecnológico é o que nós chamamos de medidor ultrassônico. Nós já estamos implementando por amostragem em algumas cidades. Inclusive, aqui mesmo no Eusébio, nós temos um quantitativo dos ultrassônicos. Ele é efetivo, ele mede com eficiência o consumo que é passado ali na sua tubulação, faz essa diferenciação. O que a gente tem hoje para a população comum é o hidrômetro que a gente chama de mecânico, né? Ele é regulamentado pela ARCE, ele é validado pelo Inmetro, inclusive a nossa oficina ela é gabaritada pelo Inmetro para fazer análise de hidrômetros, né, dos mais diversos tipos. O que é que acontece? Quando a gente não tem continuidade no abastecimento, há essas interferências. Nesses casos, o que é que a gente orienta? Vai na loja da CAGES, faz a foto, faz o vídeo da sua fatura, aquilo que a gente orientou no início, né? E pede que vai uma equipe fazer, até o seu hidrômetro ele é retirado e levado para nosso laboratório para fazer o teste, para saber se o problema foi no hidrômetro, se é a falta de abastecimento, e os N fatores. E a sua conta, em caso de estouro, né, a depender dessa análise, vai ser refaturada, né? Então, é procurar a loja e apresentar o problema, como o PROCON já orientou, provas. Não, a reclamação eu entendo que é um processo pessoal, né, individual. Eu me senti lesado, eu vou até o PROCON e levo a minha
a minha Pronto, demanda. a recomendação né? básica é que se baixe o aplicativo da CAGES no celular, primeiro fato, e o segundo, que tenha na sua agenda esse número 920020538, para que o PROCON possa lhe ajudar na orientação. A loja da CAGES funciona de segunda a sexta, no horário comercial. Busquem os seus direitos, não calem-se. A Câmara está fazendo o seu papel e, na função de cerimonialista, eu quero agradecer a presença dos nossos... Não, que o Coité tem que ser tomado uma providência para que não vire um Santo Antônio. Pronto, 30 segundos. Vamos apurar tecnicamente, como você falou, foi algo pontual, 2, 3 vezes na semana, de um tempo para cá. Então, nesses casos, o que é que a gente faz? Santo Antônio a gente já identificou que é um problema mais complexo, é uma obra... Coité não estava no nosso mapa desse quantitativo que você nos relatou. Então, agora é a hora da gente, com a nossa equipe, o Dimas está aqui, vamos lá para cá. Pode ser uma obstrução de uma rede, pode ser um registro que deu problema, que fechou uma rua, né? Pode ser N problemas. Né? Então, cabe a gente agora pegar o seu feedback aqui e ir para campo para ver. E fica aí a lição, né, para o nosso amigo Dimas dar uma monitorada no bairro. Sim, sim. Se tiver a solicitação no sistema, a gente procura atender sempre, viu? O atendimento é prazo de 24 horas para reclamação de falta d'água. Então, teve falta d'água, reclama, a gente vai entender o que é que está havendo lá na região. Mas é preciso registrar a reclamação no sistema, para a gente possa atuar. Tá ok? Olha, senhoras e senhores, eu queria passar a palavra de uma forma conclusiva para a nossa querida gerente da CAGES. E, obviamente, na nossa função, pedir desculpas por algum excesso e, ao mesmo tempo, saber que é uma urgência. E, quando se trata de urgência, só sabe a dor quem passa por ela. Então, a gente não tem como dimensionar a dor de cada um que aqui gritou, que falou, que se exaltou, alguns até para tirar proveito próprio, mas a gente compreende por conta do período. Mas eu quero lhe agradecer pela presença e que a senhora traga as suas considerações finais. Também quero agradecer, né, esta casa por essa oportunidade da gente estar aqui respondendo, esclarecendo as dúvidas da população, né, e dizer que realmente eu me solidarizo. Eu também sou cliente da CAGES, eu também sou moradora do Eusébio, certo? Eu moro aqui. Da mesma forma, quando falta na cidade como um todo, falta também na minha casa. Então, eu me solidarizo com todos vocês. E que a CAGES realmente vai estar aí tentando chegar junto. Mas eu preciso também desse feedback de vocês. É por isso que existem os aplicativos, que você faça a sua... Sempre está mandando mensagem, olha, André, aqui está aberto, manda foto do buraco, e a gente sempre procura atendê-lo o mais rápido possível. E sempre que vocês se sentirem lesados, tanto eu peço, vá à loja ou vá ao PROCON, que chega bem rápido para a gente, e a gente vai tentar realmente atendê-lo e solucionar. Tranquilo. Passo a palavra à vereadora Cira para suas considerações finais e parabéns pela iniciativa, Cira. Eu sei que tem uma certa pressa, né, o horário do almoço chegando, mas eu quero culminar a pergunta de todos que por aqui passaram, querendo saber, Andréia, se nós, enquanto Poder Legislativo, podemos acompanhar todo esse processo, CAGES, parceria DENIT, parceria Prefeitura, com precisão. Não só pode, como deve. De que forma? Uma forma bem eficiente? Uma forma bem eficiente, entrando em contato. Assim que compartilhar o protocolo, segunda-feira, quando a CAGES, porque não somos nós, certo? É a outra gerência, der entrada no DENIT, eles já vão passar para a gente o protocolo. Eu já me comprometi com o secretário Ícaro de informar esse número de protocolo, para que ele possa fazer as tratativas que são mais fáceis com a Prefeitura. Tranquilo. Devolvemos a palavra ao nosso presidente, Henrique, sabendo que foi mais um gol marcado na sua gestão. É isso, a Casa do Povo precisa da presença do povo, da voz do povo. Isso não quer dizer que é contra ou que é a favor de A ou B. Então, presidente, faça as suas considerações finais e o encerramento da sessão. Só um minuto, por favor. Aqui, eu reafirmo meu compromisso com a população eusebiense, dizendo que sempre estarei fiscalizando e defendendo a população na qual eu represento. Obrigada a todos. Queria aqui agradecer a presença de todos, a presença dos diretores da CAGES, do Ícaro,
da nova vereadora e todos os vereadores. Espero, né, que seja uma audiência produtiva para o Eusébio, para o povo de Eusébio. Vamos continuar cobrando o caso específico da Cira, do povo do Santo Antônio, né, Ícaro? E os outros, né, também do Coité, do Urucunema, certo? E o que a gente puder fazer, estaremos aqui. É só procurar a gente, como ela também falou, né? Entra nos aplicativos, vão na loja, né? Para chegar até eles também. E o nosso PROCON também, aqui nós temos PROCON na Câmara. Quem se sentir também praticante, procure aqui também, nós também. Tá bom? E dou por encerrada essa audiência. Obrigado a todos. E bom dia para todos.